Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada por uma Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, R$ 500 mil para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses R$ 500 mil em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de 270 milhões de reais que estavam programados para o ano passado. Notícias do Vasco, Igor Domingos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Igor estava conversando hoje com um dirigente vascaíno, até esqueci de trazer detalhes para vocês em vídeo, então a gente já antecipa aqui em primeira mão para você que está nos assistindo, tá? O Vasco não tem mais interesse em contratar o Bryan Palacios. Eu vou até mudar a ordem para ser mais correto. O Vasco entende que não é mais possível contratar o Bryan Palacios. E aí eu vou explicar para vocês a questão. Hoje de manhã, como eu contei, 10h39, 10h43 era o horário em que eu estava trocando mensagens com uma pessoa do Vasco. Eu perguntei, vocês não estão mais na parada pelo Bryan Palacios? O Atlético nos informou que não iria ter negócio. Diante disso, a transferência ou a negociação caiu. E aí deixa eu só trazer um pouquinho mais de bastidor. Algumas semanas atrás, a situação estava tão avançada em relação ao Palacios que ele já tinha visto opções de moradia no Rio de Janeiro, tá? Então essa informação que tem a ver com o Vasco, agora eu vou trazer para o Galo, que é dono dos direitos econômicos do Palacios e o emprestaria até o fim da temporada. Negociação que chegou a ser praticamente fechada coisa de 15 dias atrás e que nesse momento está finalizada, ela caiu, ela não existe mais, por opção do Galo. Dentro do Atlético, se dependesse do Cuca, o Palacios seria negociado. O Cuca entende que o Palacios vai ter pouca utilidade no time, enquanto o Fabinho, jogador do América, seria uma peça importantíssima. Então a ideia do Cuca era, empresta o Palacios e usa uma grana do próprio clube para tentar a contratação do Fabinho do América. Mas os dirigentes do Galo bateram na tecla de que há necessidade de recuperar o investimento feito no Palacios. Situação parecida e semelhante à do Fausto Vera. Tá? Nos dois casos, os acionistas do Galo acham que é possível recuperar o investimento se o treinador colocá-los em campo. Mas Fausto Vera e Bryan Palacios não serão utilizados, tá bom? Vera perguntando sobre novidades da SAF do Vasco. Felipe, não há proposta na mesa e diante da falta de propostas, o Pedrinho se sente sem como avançar, né? O Pedrinho e os caras que trabalham com ele no Vasco, eles até perguntam, questionam, entram em contato com parceiros e investidores que já procuraram o Vasco, que já abriram diligências, que já receberam material e mais detalhes das dívidas, mas o Vasco precisa aguardar por proposta. O Marinacci seria uma alternativa, mas com esse memorando de entendimento com o São Paulo, tudo se encaminha para que o Marinacci feche com o São Paulo, abrindo mão da possibilidade de acordo com o Vasco da Gama, tá bom? O Edu Novaes, notícias do Vasco, Nicola. Estava falando sobre o Bryan Palacios, que não vem mais, tá? E não foi uma decisão do Vasco, e sim do Atlético, que comunicou ao Cruz Maltino que não há mais negociação.